isso aí, gente querida. Caião, o pastor presidente da igreja a qual congrego gosta muito de seu co-pastor. E esse co-pastor, não sei por qual motivo, não gosta de mim. Mal me cumprimenta, etc. Acontece que eu não o vejo, o co-pastor, como um converso ao Evangelho de Cristo. Convertido. Ele escreveu converso. Certo. Convertido, você está só traduzindo. Isso. Apenas mais um rebento do falso evangelho mercenário, onde há muito misticismo e pouco cristocentrismo. Mas eu nunca falei nada, apenas oro, Caio. E o problema é que eu o vi na rua de carro, um carro que não é o que ele vai à igreja, sem camisa, com outra mulher e uma criança. Ele é casado e tem 2 filhos. E ele viu que eu vi ele, mas fingiu que não me viu. Parecia estar embriagado ao volante. A impressão é que acabei descobrindo, sem querer, que ele tem outra família, Caio. Eu não o denunciei, Caio, me calei. Aliás, não contei isso a ninguém, nem a minha esposa. Na igreja ele me evita, nem me olha direito. Mas eu continuo orando e o tratando normal, como se nada tivesse acontecido. Caio, o que estou fazendo é amor? O que estou fazendo é certo? Ou você acha que Deus vai me cobrar por não ter feito nada além de orar? Não, orar não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Não. Olha aqui. A pessoa pensa que oração é o que a gente faz quando não tem mais nada para fazer, para ver se dá certo. O pessoal subestima o poder da oração. Claro, Jesus disse: a situação mais difícil, ore. Ore pelo inimigo, ore pelo adversário, ore, vigiai e orai. É o que ele manda a gente fazer o tempo todo, né? Mas qual foi a última frase? Além de orar, né? Será que é só orar? Ou você acha que Deus vai me cobrar por não ter feito nada além de orar? Mas ele tem mais perguntas. Ah, é? Por favor, Caio, me ajude. Será que Deus vai fazer algo só pelo fato de eu o ter visto? Aí ele pergunta de novo: continuo calado? Por favor, me ajude, Caio. Mesmo que seja só em oração. É engraçado que a oração sua vai funcionar para ajudar ele, né? Mas a dele ele coloca em xeque. É porque ele está acostumado lá num esquema em que tudo que você vira errado na vida dos outros, você tem que denunciar, senão você se torna cúmplice do erro. Quando na realidade, os únicos erros públicos que o Novo Testamento, os únicos erros que o Novo Testamento torna públicos, você veja que o judaísmo tornava público, conforme João 8, o fato de uma mulher ter sido apanhada em flagrante adultério. Aí traz para a praça pelado. Isso é o que o espírito da religião faz. Agora, o espírito de Cristo faz diferente. Faz como Jesus fez com aquela mulher. Não é o caso em questão aqui agora. Ele está lidando numa outra situação. Mas então faz conforme a palavra anuncia, porque as únicas coisas que são denunciadas publicamente no Novo Testamento, com o nome e tudo do personagem, são os desvios do ensino do Evangelho. Os desvios do ensino. Esses, os indivíduos são nomeados. Como em Mateus 23, Jesus não saiu citando o nome de cada um, mas como ele falou, num ambiente onde estavam reunidos muitos líderes de Israel, religiosos, fariseus, saduceus, o que ele disse dizendo: vós, fariseus hipócritas, era para todos. Mas em relação a Herodes, por exemplo, ele disse: ide dizei a essa raposa, que era o Herodes, um dos tetrarcas dos dias de Jesus. Ide dizei a essa raposa. Isso é uma palavra forte. Raposa naqueles dias era uma palavra que designava um malandrão, um grande satana da alma. Ide dizei a esta raposa, porque era um corruptor de almas. Aí a confrontação tem pessoalidade. Como João Batista confrontando Herodes nos dias em que ele ainda esteve vivo. Tinha uma pessoalidade porque os atos de Herodes geravam uma grande corrupção no coração do povo.
o rei faz, eu faço também. Ele pode, porque que eu, que sou um reles mortal, não devo dar vazão a esse espírito. Do contrário, aonde é que você vê no Novo Testamento inteiro se fazendo alusão por nome a alguém que tenha transgredido do ponto de vista pessoal, por exemplo, sexual? 1 aos Coríntios, no capítulo 5, quando fala daquele irmão que possuiu a mulher do pai, não menciona o nome dele. As pessoas já sabiam, mas Paulo não tornou histórico, numa carta, o nome daquele indivíduo. Mas ele tornou histórico, por outro lado, em cartas, o nome de Himeneu, Fileto e Demas, Alexandre o Latueiro, um monte de gente que pelas suas ações, pelo ensino torto do Evangelho, estavam corrompendo pessoas. Como em Tito, ele não menciona ninguém pelo nome, mas diz a Tito com uma clareza enorme: é preciso fazê-los calar, porque eles estão corrompendo pessoas. Esse tipo de ação, de enfrentamento, de denúncia, inclusive nominal, a gente faz depois que aquele a quem se denuncia já foi confrontado, já foi advertido, já se disse a ele que aquilo não é evangelho, que aquilo é perversão da vida, porque ele esteja ensinando o evangelho de modo a corromper muitos, precisa ser confrontado. E Paulo diz que, depois de confrontado pessoalmente, Paulo chega a recomendar que ele seja confrontado publicamente, para ver se a ficha cai. Agora, quanto a pecados pessoais, como o co-pastor pega uma mulher, talvez até tenha um filho com ela, anda num outro carro, estava com cara de bêbado, devo denunciar? Não. Isso é um problema do co-pastor com Deus. E Deus existe. A gente fica achando que Deus não existe, que nós é que somos a boca que denuncia, a mão que faz. Deus é o Senhor, Deus é real, Deus é. Espírito Santo é santo. Deus tem as suas providências a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Amém. Ele faz como ele quer. Quanto a você, ore por esse cara. Encontrando com ele, cumprimente, continue orando, pedindo a Deus que dê a ele, como Paulo diz aqui, escrevendo a Timóteo, que dê a ele o arrependimento para a vida, para que ele recobre a sensatez e receba arrependimento para a vida. Leia a primeira epístola de Timóteo, vê como Paulo diz isso. Olha, ora para que eles caiam em si. E quanto a você dizer que só oração, será que é só oração que eu tenho que fazer? Olha como oração não é nunca só oração. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, que é aquele pecado que corrompe os outros, que arranca e leva muitos consigo, ou aquele pecado que seja uma blasfêmia deliberada e consciente contra o Espírito de Deus, ou seja, aquela decisão de odiar mesmo, e não parar de odiar, e não parar de buscar vingança, isso está em pecado para a morte, é o ódio. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não seja esse, do ódio, e do desencaminhamento de muitos, deliberadamente, falsificando a verdade, se vir o seu irmão pecar um pecado que seja dele, porque aquele que peca desse modo que o seu amigo está pecando, peca contra si mesmo. Peca contra a esposa dele, peca contra a mulher que está com ele, peca contra a verdade, no âmbito da vida dele. Mas se alguém vir esse irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que se ore, que se faça oração. Pecados para a morte, que são aqueles que
carregam a deliberação do indivíduo quanto a ser um divulgador consciente da mentira, ou aquela manutenção quanto mais e crônica de ódio no coração. É uma blasfêmia contra a vida. E esse que odeia não tem a vida eterna em si mesmo. Por esses, João disse, eu não digo nem que vocês orem. Entreguem na mão de Deus e não fiquem com essa obsessão. Agora, se você viu seu irmão pecar não para a morte, um pecado que tem a ver com a natureza humana, que podia ter acontecido com você, com qualquer um outro ser humano, e ele não está tentando fazer disso uma doutrina, uma corrupção, ele não está querendo influenciar pessoas, ele não fez disso uma ideologia, ele não é um propagador desse engano, ele não é um corruptor do evangelho, naquilo que diz que faz, que tenta convencer pessoas a respeito. Então ore só por ele. E Deus é Deus. Você vai ver como Deus é Deus. Espero que seja para o bem na vida dele, que alguma coisa aconteça. Quanto a você, aprenda a confiar em Deus. E, pelo que eu vi, você está se sentindo feliz no lugar em que você está. Enquanto você estiver feliz lá, fique lá. Agora veja que a sua própria mente cresça no Evangelho. Porque essa ainda é uma questão de um indivíduo que está assim vivendo no chão mais básico da compreensão do Evangelho de Deus, do Espírito de Cristo revelado na sua palavra.